Naquela noite, a internet parecia mais sombria do que nunca. Depois de horas mergulhado em histórias que talvez nunca devesse ter encontrado, ele desligou o computador e foi dormir. O quarto ficou quieto, enquanto o vento e os sons da madrugada ecoavam lá fora. Até que... Shh. Go to sleep. Um homem sem rosto de terno que espreita em fotos. Um cartucho de videogame amaldiçoado. Um sorriso grotesco que te manda ir dormir. Se você reconhece essas imagens, sabe que houve uma época em que o medo online era diferente. Hoje, vamos revisitar a era de ouro do terror na internet. Prepare-se para descobrir a origem dessas figuras assustadoras, desvendar como jogos inocentes foram transformados em pesadelos, e entender por que certas imagens, uma vez vistas, se recusam a desaparecer da nossa mente. Vamos explorar como esse fenômeno cultural não só nos deu medo, mas mudou para sempre o jeito que contamos e consumimos histórias de terror. Pra gente entender essa era de ouro, precisamos voltar para a origem de tudo. A palavra creepypasta é a mistura de creepy, que é arrepiante, com copypasta. Copy-paste era a gíria da internet para aqueles blocos de texto que eram copiados e colados à exaustão. Essa prática já rolava desde o final dos anos 90 em fóruns e chats de IRC, mas explodiu no início dos anos 2000 em lugares como o 4chan. Era o jeito de espalhar piadas e memes. E claro, alguém pensou, e se a gente usasse isso para espalhar o medo? As primeiras creepypastas eram assim, anônimas, curtas e quase sempre contadas como se fossem um relato pessoal, um diário ou um arquivo que vazou. Histórias como Ted the Caver, que surgiu por volta de 2001, mostraram o poder desse formato. Contada através de uma série de posts em um site pessoal, com fotos que pareciam reais de uma expedição numa caverna, a história criava uma sensação de autenticidade que era apavorante. Você não estava só lendo um conto, você estava, supostamente, acompanhando a descida de um homem à loucura, quase em tempo real. Esse foi o começo. A internet virou um caldeirão de criatividade macabra. As histórias não tinham um dono, um autor. Elas eram da comunidade. Cada vez que alguém compartilhava, comentava ou criava uma versão nova, uma camada era adicionada àquele mito. E foi nesse ambiente colaborativo e anônimo que as grandes lendas nasceram. Figuras que não saíram de um livro ou de um filme, mas da alma da própria internet. Um lugar de possibilidades infinitas e de medos que a gente nem sabia que tinha. O auge mesmo, o verdadeiro apogeu do terror online, começou quando algumas histórias foram além dos fóruns e viraram fenômenos. E se tem uma figura que virou o símbolo de tudo isso, é a de um homem alto, de terno e... sem rosto. O Slender Man nasceu em junho de 2009, e não foi com uma história, mas com duas fotos. Em um concurso de Photoshop, no fórum Something Awful, um usuário chamado Eric Knudsen, ou Victor Surge, postou duas imagens em preto e branco. Nelas, crianças brincavam, mas ao fundo, à espreita, estava uma figura espectral e muito alta. Junto com as fotos, ele escreveu pequenos textos, como se fossem relatos de testemunhas sobre crianças desaparecidas. O impacto foi instantâneo. O que fazia o Slender Man ser tão assustador era um mistério. Ele não tinha origem, não tinha motivação, não tinha rosto. Ele era uma tela em branco, que a nossa imaginação coletiva preencheu com os piores medos. Em pouquíssimo tempo, outras pessoas começaram a criar suas próprias fotos, vídeos e contos, construindo um folclore digital. O Slender Man não era um personagem, era um mito moderno, nascido da criatividade de milhares de pessoas anônimas na internet. Mas o terror não se escondia apenas em florestas digitais, às vezes ele se infiltrava na nossa cultura popular. Como na síndrome de Lavender Town. Essa lenda afirmava que a música original da cidade de Lavender, nos jogos Pokémon Red e Green, tinha frequências que causaram uma onda de suicídios em crianças no Japão. É importante deixar claro, isso nunca aconteceu, é pura ficção, mas o que tornava essa história tão crível é que ela se aproveitou de um pânico real, que de fato aconteceu no Japão, o Incidente Porygon, quando um episódio do anime causou convulsões em centenas de crianças. A lenda usou um fato para dar credibilidade à ficção. De forma parecida, uma simples imagem podia se transformar em uma maldição. Smile Dog falava de um arquivo amaldiçoado, a foto smile.jpg, que supostamente levava à loucura quem a visse, a não ser que a pessoa espalhasse para outra vítima. O simples ato de compartilhar virava uma maldição, transformando o leitor em cúmplice. E se a música de um jogo podia ser aterrorizante, outra lenda explorou o que aconteceria se o próprio jogo estivesse corrompido, se voltando contra o jogador. A creepypasta Ben Drowned pegou a nostalgia que milhões de pessoas tinham por The Legend of Zelda, Majora's Mask, e a transformou num pesadelo. A história foi publicada por um usuário, Jedusable, que dizia ter comprado um cartucho de Nintendo 64 usado. Dentro do jogo, ele achou um save chamado Ben. Conforme ele jogava, o mundo de Termina começou a ficar errado. Personagens falavam frases bizarras, a música tocava ao contrário, e a estátua de Link o seguia com um sorriso aterrorizante. A história foi contada com textos e vídeos reais do gameplay, o que deu pra lenda uma camada de plausibilidade de arrepiar. Ben Drowned
Não era só sobre um jogo mal assombrado, era sobre a sensação de que o código, a máquina, sabia que você estava ali e queria te fazer mal. Se o bem corrompeu a nostalgia, a próxima lenda deu um rosto ao puro terror. Um rosto impossível de esquecer. Jeff the Killer é, talvez, a imagem mais icônica da era das creepypastas. A foto de um jovem com a pele branca, olhos arregalados sem pálpebras e um sorriso grotesco cortado no rosto se espalhou como um vírus. A versão mais famosa da história, que se consolidou por volta de 2011, conta a transformação trágica de um adolescente, Jeff, que enlouquece depois de ser desfigurado, mutila o próprio rosto para sorrir para sempre e assassina sua família sussurrando a frase "Vá dormir". A origem exata da imagem é um mistério até hoje, o que só alimenta a lenda, mas a força dela estava na simplicidade brutal. Jeff the Killer não era sutil, ele era a violência e a loucura, um susto em forma de personagem que assombrou muitas noites de quem navegava pela internet. Cada uma dessas histórias mexia com uma ansiedade específica daquela época. O medo do desconhecido escondido num arquivo, a corrupção da inocência, a perda da sanidade e a sensação de que a barreira entre a tela e a nossa realidade era frágil demais. Então, o que aconteceu? Por que a gente não ouve mais falar de um novo Jeff ou de um novo Slenderman surgindo do nada? A queda do formato clássico tem algumas explicações. Primeiro, a superexposição. A fórmula virou clichê e as histórias começaram a perder o impacto. Segundo, a própria internet mudou. A chegada das redes sociais com identidade real e algoritmos que filtram o que a gente vê tornou mais difícil o ambiente anônimo e a viralização orgânica que alimentavam as creepypastas. Todo mundo ficou mais cético, mas o espírito das creepypastas não morreu. Ele só evoluiu. A vontade de sentir aquele terror que borra as linhas da realidade migrou para novos formatos. O analog horror, por exemplo. Ele usa a estética de fitas VHS, transmissões de TV antigas e tecnologia abandonada para criar um terror imersivo e muito perturbador. Séries como Local 58 e The Mandela Catalog são as herdeiras espirituais do estilo de narrativa que vimos em Ben Drowned. Outra evolução são os ARGs, ou jogos de realidade alternativa. Eles pegam a ideia de uma história interativa e a jogam no mundo real, usando sites, números de telefone, coordenadas e redes sociais para fazer o público participar de uma investigação coletiva. Eles são a realização da promessa original das creepypastas. Não apenas ler uma história de terror, mas viver essa história. Do seu nascimento anônimo nos fóruns até sua transformação em novos formatos, a era de ouro do terror online foi muito mais do que só um período de histórias assustadoras. Foi um momento cultural que redefiniu o terror para a geração da internet. Essas histórias nos ensinaram que um monstro não precisa de um orçamento de Hollywood para ser aterrorizante. Ele só precisa de uma boa ideia, uma imagem perturbadora e do poder da nossa imaginação coletiva. Elas mostraram que o medo mais forte é aquele que parece real, aquele que poderia estar a um clique de distância. As creepypastas exploraram nossa ansiedade com a tecnologia, com o anonimato e com a fragilidade da nossa própria mente. Elas nos fascinam até hoje porque capturaram aquela sensação única da internet antiga. A mistura de curiosidade e medo. A emoção de achar algo que talvez não devesse ser encontrado. São uma lembrança de uma época em que a web parecia um lugar maior, mais escuro e infinitamente mais misterioso. Agora, eu quero saber de você. Qual foi a creepypasta que mais te marcou? Qual história te fez olhar por cima do ombro ou pensar 2 vezes antes de apagar a luz? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos relembrar juntos os medos que nos uniram na frente da tela. E se você curtiu essa viagem pela história sombria da internet, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para mais mergulhos em mistérios digitais.